Gravando. Opa, vou fazer esse evento especial, utilizando a ferramenta Zoom. Eu não lembro de ter dado esse encontro com vocês pelo Zoom. A primeira dica que eu vou dar é a seguinte. O Zoom hoje, ele é utilizado para fazer teleconferências, treinamentos, reuniões, acesso a outras pessoas. Então, ele tem um recurso que te permite gravar a reunião e dessa forma você cria uma espécie de uma ata digital, né? Ou é também uma forma estável de conversar com pessoas que estão distantes. Por exemplo, uso muito para falar com minhas filhas que estão fora do país, né? E vários outros recursos que a gente utiliza. A vantagem dele é que ele vai gerar para você o vídeo, o áudio e o que a gente movimentar no chat, ele gera também o arquivo, ou seja, vai descarregar no meu computador. Então, considere-o como uma belíssima ferramenta para qualquer tipo de aplicação, para juntar os amigos, para poder fazer vamos encontrar esse final de semana, vamos organizar tudo. Faz uma sala, abre o Zoom e manda ver. Como que funciona? Ele funciona gratuito por 40 minutos se tiver mais de 2 pessoas e até 8 horas se tiver 2 pessoas. 2 pessoas até 8, mais do que 2, 40 minutos. Se você demandar de mais de 40 minutos, é só abrir novamente uma sala e disponibilizar para o pessoal. Então, essa foi uma dicasinha com relação ao Zoom. O meu objetivo com vocês hoje, no caso com você que está presente, né, é mostrar uma ferramenta que nós precisamos do marketing digital e que ela não é uma ferramenta do marketing digital, ela é uma ferramenta de business, uma ferramenta de negócios. E é uma ferramenta que dita o ritmo de uma ação. Chama-se Meta Smart. Smart porque cada letra, como eu vou mostrar, ela tem um certo significado. E qual que é a grande jogada da Meta Smart? Para você definir uma meta de fato, não basta simplesmente falar o que você vai fazer, o que você quer. Você precisa definir pelo menos 5 estágios, 5 momentos dessa meta que vão fazer com que ela se torne completa. E aí, assim, seja possível você caminhar em direção a ela, simplesmente analisando qual é a sua meta, tá? Eu vou compartilhar minha tela para mostrar um documento que eu vou mandar para vocês aí no grupo do WhatsApp. Você está vendo a minha tela? Estou. Ótimo. Então, entenda e aplique a Meta Smart. Como eu disse, é uma ferramenta que sem ela, marketing digital não funciona. Eu falo que sem ela, projeto algum funciona. Todo projeto que se desenvolve, você quer construir uma casa, você quer comprar um carro, você quer fazer um curso no exterior, você quer dobrar suas vendas, você quer emagrecer, você quer engordar, você quer aprender a falar inglês, você quer deixar um determinado hábito. Se você determinar a Meta Smart, você não tem somente o que você quer, mas tudo o que você determina para medir se aquilo está acontecendo. Tá certo? Então, eu vou passar aqui, ó. Fonte disso tudo é ignição eletrônica. Nós vamos ligar aqui, ó. O que quer dizer? O S é de específica. Por quê? A expressão é em inglês, mas nós traduzimos para entender no português. O S ele corresponde a specific e quer dizer que a sua meta precisa conter especificidade naquilo que se quer atingir. Não é eu quero emagrecer. Isso não é meta. Qual que é a sua meta para 2020, Renato? Emagrecer. Como assim? A sua mente ela não consegue trabalhar com coisas abstratas. Ela não dá atenção a isso. E pior, ela pega tudo que ela tem de informação sobre aquele abstrato e piora ele. Então, se você põe uma meta de emagrecer e não determina exatamente, não especifica o que corresponde à sua meta, a própria mente vai fazer com que você não cumpra essa meta. Então, o que quer dizer uma meta específica? Eu vou emagrecer 10 quilos em 2020. Especifiquei o que? Emagrecimento. Quanto? 10 quilos. E quando que nós vamos falar também, que tem a ver com específico, mas também é destacado aqui.
Tá certo? Agora, o mensurável, olha, significa que toda meta precisa determinar o indicador no qual será possível verificar sua evolução com o decorrer do tempo. Eu não falei que vou emagrecer 10 quilos ao longo de 2020? Então, o meu peso é a medida mensurável para saber se eu estou seguindo a meta ou não. Ou seja, eu vou pesar no dia 1º de janeiro e no dia 31 de janeiro. Eu tenho que ter emagrecido. Entende? Por quê? Porque senão a medida da minha meta está mostrando que eu estou caminhando para o insucesso. Então, veja bem, se você determina algo, mas não cria mecanismo para medir se algo está evoluindo ou não, você não está com uma meta, você está com, vamos ver o que dá. Sabe aquela meta de 1º de janeiro, de Réveillon, de taça cheia de champanhe? Você promete um punhado de coisa e depois nem lembra o que prometeu. Não é dessa meta que eu estou falando. Estou falando da meta que você determinou para aquilo especificamente. Eu estou falando de 2020, que nós estamos na porta de 2020. Mas você pode fazer um projeto para aumentar o seu faturamento em 10% em 3 meses. Percebe? Então, quando eu trago para a minha equipe, quando eu trago para a minha consciência, quando eu trago para as pessoas que estão envolvidas no como fazer isso acontecer, elas têm como mensurar. Na hora que a gente passar, ó, então beleza, daqui a 3 meses nós temos que faturar 10% a mais, não é isso mesmo? Daqui uma semana nós vamos medir quanto que nós aumentamos no nosso faturamento fazendo a média semanal. Daqui a 15 dias, nós vamos medir quanto que nós aumentamos no nosso faturamento na média quinzenal, até chegar em 3 meses. Se você chegar a 2 meses e já está faturando 10%, isso é sinal que você fez uma meta tímida, mas você pegou o sistema. Tá? Alguém já chegou na sala? Vou pedir só para o pessoal fechar o áudio e quando quiser falar, abre o áudio de novo, tá bom? Então, veja bem, se você especificou a meta e você consegue mensurar, é sinal que você está concluindo uma meta. Existem alguns 3 mais pontos, mas se você hoje tem uma meta onde você não tem esses 2 quesitos, ou pelo menos entendeu que até aqui você tem que ter esses quesitos para uma meta ser funcional, se você não tem esses componentes na sua meta, então você não tem uma meta, você tem um desejo. Eu desejo emagrecer em 2020. Legal, aí eu vou comer uma torta Floresta Negra todo final de semana. Vai funcionar? Não vai. Quando você tem formas de mensurar, você dá seus pulos. Eu sempre falo assim, ó, meta. Quando você tem uma meta muito justa, muito curta, você tem que mensurar todo dia. Quando você tem uma meta dilatada, pelo menos medianamente, 3 meses, pelo menos semanal. Então, toda semana você faz a média. Se você tiver como fazer pelo menos os últimos 6 períodos, ótimo. Se não, pelo menos 3. 12 é arriscado por causa da sazonalidade, né? Mas se você quer aumentar o faturamento em 30%, 10%, você pega as médias dos últimos 3 meses, compara com o que você está faturando agora e o que aumentou, tá? Agora, um ponto muito importante, o A de alcançável. Ao construir metas, é extremamente importante que ela seja mensurável, de modo que os números possam ser atingidos. Afinal, de nada adianta construir metas que são impossíveis de alcançar, não é mesmo? Então, se você... Renato está querendo emagrecer. Eu nunca fiz nada, só engordei. Aí agora eu vou colocar que em 2020 eu vou emagrecer 30 quilos. Se eu não for desenvolver um processo agressivo para isso acontecer, para que eu vou fazer isso? É preferível estar melhor de saúde, emagrecer 10 quilos em 2020 e estar com a força total para poder emagrecer mais em 2021. Não adianta você falar que vai duplicar o faturamento da empresa em 3 meses. Ah, que lindo! Mesmo
Quais são as ações que você percebe que é possível se você não fez isso antes? Então, faça uma meta que te incomode um pouco, mas seja uma média, uma meta factível, que você possa fazer. Olhe para o seu histórico, olhe para as ações que você não toma, olhe para as ações novas que você vai ter que tomar, como você vai estar estimulado. O que eu sugiro? Pega uma cartolina, tem que ser grande, não pode ser uma coisa de caderno. Pega uma cartolina, bota, meta pessoal, bota no seu quarto, se possível no teto. Se não der para ser no teto, bota no lugar onde você primeiro vê. O que você vai fazer? Você vai colocar semana a semana, daqui a 3 meses sua meta é assim, e vai colocar a pontuação dela. Você quer emagrecer 10 quilos, você vai colocar 10 em cima, 9, 8, 1. Passou uma semana, o que aconteceu? Você emagreceu meio quilo. Bota lá o pontinho e risca. Visualmente isso vai te incomodar ou vai te estimular. Correto? Mas não adianta você colocar, o Renato está com 160 quilos, quer emagrecer 60 quilos em um ano. Não vai acontecer. A não ser que você parta para uma cirurgia. Aí a sua meta nem é emagrecer, sua meta é fazer a cirurgia. Percebe? Você também precisa ter essa noção. Desenvolver uma meta focada em algo que vai fazer você ir para frente. Que vai fazer você ter um resultado diferente e que vai te fazer feliz. Você tem que estar bem. Na hora que você bateu a meta, não adianta todas as pessoas ficarem felizes com a meta que você bateu e você infeliz, porque você não queria era isso. Tá vendo como é que é? É só uma meta, mas é muito mais do que eu vou emagrecer em 2020. E aí a gente entra no quanto isso é relevante. E esse é o ponto em que você vai encontrar se essa meta vale a pena ou não ir atrás dela. Ó, esse item permite entender que as metas precisam ser relevantes, descartando metas que não façam sentido e que não vão gerar evolução. Você vai fazer uma meta para agradar todo mundo, você não vai agradar a meta. Essa meta não vale. Ela é uma meta que tem que ser para o grupo, não para você. Se é uma meta para todo mundo ficar feliz, é para o grupo, no qual você pode se inserir. Agora, qual que é a sua meta? A minha meta é fazer XPTO. Eu falo XPTO toda vez que eu quero falar uma variável. Pode encaixar qualquer coisa. Faturamento, emagrecimento, comprar um lote, vender o carro. Você pode fazer metas de coisas complexas, como construir uma casa e comprar um iate. Como você pode fazer uma meta simples de visitar a vovó. Mas se você quer chamar isso de meta, vocês vão encontrar vários outros modelos que têm mais letras. Mas, em síntese, são essas 5 letras desdobradas de alguma forma. Então, se não for algo relevante, você não vai correr atrás. Vai ser uma meta que você não vai cumprir. E não vai estar nem aí porque não cumpriu. Porque não é relevante mesmo. Por isso tem que ser a ver com você. Você tem que falar assim, nossa, na hora que eu bater essa meta, meu Deus, o que você vai fazer quando bater essa meta? É essa pergunta que está aqui na questão da relevância. O que você vai fazer com isso? O quanto a sua vida vai ser melhor? E, por consequente, a vida das pessoas que gostam de você. Mas aqui está falando da sua empresa, está falando do seu negócio, está falando especificamente de você. E temporal. Esse é um dos principais itens ao construir metas. Elas precisam ser temporais. Uma meta que não tem prazo nunca será batida. Ao criar uma meta, associa a um período de tempo em que ela deverá ser realizada. Eu não falei, 3 meses. Olha só. Específico, emagrecer 10 quilos. Mensurável, 10 quilos. Quando? Em 2020. O quanto ela é relevante para mim? Eu vou ter mais disposição para produzir. Isso para mim é extremamente relevante. Porque se eu produzir mais ao longo do dia, quer dizer que eu posso diminuir o meu período fora do horário normal de trabalho, apesar que eu trabalho digital, né? Não existe isso. Às vezes eu estou 1h da tarde e eu faço um almoço que estende a 5h da tarde. Às vezes 3h da manhã eu acordo e faço um texto. Mas mesmo assim, ter uma vida possível do normal é uma meta para mim, para 2020. Então eu vou ter que desenhar uma meta específica,
uma forma que eu possa medir ao caminhar com essa meta. Ela precisa ser uma meta que me incomode, mas ao mesmo tempo me dê estímulo para fazer, relevante o suficiente para eu levantar de manhã, olhar o meu quadro, ir lá e ver o que eu pintei no meu quadro ontem, se ele está subindo, se ele está descendo. Se ele está subindo, pequenas comemorações e o que eu estou fazendo de legal que está fazendo dar certo. Se ele está caindo, o que eu estou deixando de fazer? Qualquer meta que você instituir só não vai funcionar se você largar para lá. Você vai e faz um final de semana, depois faz só no outro final de semana, só daqui a 15 dias. Não funciona assim. Se você predispôs a fazer uma meta, é algo que eu olho todo dia. Todo dia. Todo dia. Porque aí a mente vai saturar disso e vai se considerar normal. É como caminhar. Eu voltei a caminhar, né? O que eu estou sentindo? Além da energia gostosa de caminhar, é o meu corpo reclamando quando eu não vou caminhar. Então, nem que seja em frente da casa, eu tenho que caminhar para minha mente ser educada a me cobrar cada vez mais. Quanto mais a minha mente me cobrar dentro daquilo que eu quero, mais natural isso vai se tornar e ela não precisa mais me cobrar porque vai se tornar automático. A mesma coisa é a sua meta. Então, olha, meta errada, ganhar dinheiro este ano. Meta certa, faturar 100 mil até dezembro de 2018. Tá vendo? Ó? Defina uma meta que possa alcançar, mas que seja audaciosa. Não sei se está escrito certo isso aqui, não. Ser relevante quer dizer estar ligado ao seu objetivo de vida. Se sua meta tem... Porque o que acontece? O que a gente às vezes encontra, principalmente no marketing digital, as pessoas acham que tem que fazer a meta do faturamento que ela quer, que seja para daqui a 2 anos. Ok, mas isso implica em ter várias pequenas metas até lá. Então, você nunca vai ter uma meta smart. Você vai ter várias metas smart. Essa é a grande questão. Se você tem uma meta grande, quebra ela em pequenas metas, crie várias metas smart. Se você quer construir, põe uma data até março de 2020 para comprar o seu terreno. Como que você vai saber que você está aproximando de comprar o terreno? Por causa do número de visitas em loteamento que você está fazendo. E isso pode ser uma forma de você medir. Você pode ter mais de uma forma de medir. O número de telefonemas que você fez pesquisando o preço de um lote é outra medida. Então, não precisa ser só uma medida, tá? Sem prazo, sem resultado. Definam. Tá? E aí, no caso do prazo, também você tem que ter uma certa parcimônia, porque você também não vai definir um prazo para você no qual você não possa cumprir. Senão vai virar ansiedade. Né? Eu estava num evento no mês passado, um evento fechado, e o cara falou uma coisa simplesmente óbvia. A ansiedade é um desconforto sobre algo que você não tem controle, que está no futuro e jamais vai ser do jeito que você pensa. Isso é ansiedade. Agora, o que é a depressão? A depressão é a sua conexão contínua em algo que jamais você vai mudar e está conectado com o seu passado. A única forma de fazer isso é fazendo diferente. Então, o que eu sugiro vocês? Defina uma meta hoje. Para quando? Até domingo. Algo que você precisa fazer até domingo, mas defina dessa forma, utilizando... Eu vou mandar esse documento que eu apresentei para vocês. Defina uma coisa bem simples, algo simples mesmo, mas que seja novo para você. Para quê? Para você experimentar as várias evoluções de acompanhar uma meta de fato, e não simplesmente um relatório no mês para apresentar para alguém. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Faz sentido? É muito importante a experimentação. Toda informação nova ela precisa ser considerada não validada pelo seu processo pessoal. Então, pega, aplica. Pô, Renato, olha, foi um saco, não aguentei, não gostei, não é para mim, não vou fazer. Tudo bem. Agora, se você se adaptar em 1% a isso, cara, vocês não fazem noção, o milagre que você vai produzir. Porque a partir de então,
Quando você ressignificar isso na sua vida, você só vai fazer as coisas se determinar uma meta. E isso é que vai fazer a coisa funcionar. Ok, meninos? Alguma pergunta, queridos? Era isso que eu queria. Pode ficar à vontade. Perguntas, Valdir? Está com o áudio aberto. A Isis está com o áudio fechado. Se quiser abrir o áudio e fazer pergunta, fique à vontade. Por enquanto está tranquilo. Olha, experimentem. Não achem legal o que eu falei, sabe? Olha com incredulidade nisso. Assim, esse cara está viajando, vou testar isso. E assim, por exemplo, no seu caso, que você tem um acesso a um processo de vendas, cara, a sua equipe vai entender melhor, sabe? A linguagem passa a ser uma só. Gente, vamos fazer a reunião? Vamos. Ok, senta todo mundo aí. Qual é o índice de crescimento dessa semana? Menos 2%. Acabou a reunião. O que nós vamos fazer para mudar isso? Gente, quanto que nós crescemos essa semana? 0,8%. Yes! O que nós fizemos de diferente? Explora isso. Então, olha como é que vira uma ferramenta e você não precisa de se preocupar, porque você não precisa falar, você vai mostrar número. Não tem emocional envolvido. Não tem que preocupar a forma que vai falar com a equipe. Olha, gente, nós vamos falar de números da semana. Acabou. Não tem. Outro dia eu estava numa reunião com o Ivan Maia, ele falou que ele gerencia uma etapa da empresa até que as pessoas aprendam a fazer o que é necessário. Valdir, seu áudio não está chegando para mim, de vez em quando parece uma piscada aqui. E ele falou que nas reuniões ele fazia pergunta assim: fulano, o seu papel para essa semana era fazer tal coisa. Está pronto? Aí a pessoa falou assim: não, não, você não está entendendo. Eu fiz uma pergunta. Está pronto, sim ou não? Não. Então, pronto, é isso que eu queria. Gente, agora vamos seguir. Então, o que acontece? Rápido, cirúrgico, inquestionável, não tem emoção. Número. Até para você mesmo. Você vai olhar o número, cara, não estou fazendo merda nenhuma. Era para mim emagrecer 10 quilos em 2020. Hoje já é fevereiro, estou indo para o carnaval, não está servindo a roupa do ano passado. Eu engordei 2 quilos. Toma uma ação. Você vai olhar o número lá, ver o gráfico cair, e vai entrar em desespero. Então, são pequenas ferramentas que a gente pode e deve usar no dia a dia, tanto para o pessoal quanto para os negócios. Essa é uma das maiores essências que eu percebo no marketing digital. Ele sempre mostra uma ferramenta ou outra que no cotidiano, no negócio de uma empresa qualquer, vai fazer muita diferença. Ok? Então é isso, pessoal. Essa aula está sendo gravada, eu vou colocar no lugar para a gente assistir depois, para poder vocês gravarem, ou mando lá dentro do grupo. E imediatamente eu vou subir agora esse material que eu usei para mostrar para vocês. Vocês usam assim como um mapinha. O Valdir já deve conhecer, porque ele já está muito inserido no marketing digital. Se não conhece, começa a aplicar. Tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Tem alguma ferramenta que a gente possa utilizar para ter, igual no meu caso de vendas, que eu consiga lançar o nome do cliente, o produto que o cliente usa, há quanto tempo que o cliente comprou esse produto, para eu ter uma ideia de quando eu posso oferecer para ele novamente? Sabe de alguma ferramenta? Sim, existem duas possibilidades. Uma, você usar um sistema fechado, onde você vai ter que investir, mesmo que seja pouco, mas investir num sistema que vai baixar estoque, vai registrar o cliente, aquela coisa toda. Essa é uma opção. Quando a gente não tem recurso, uma das principais formas, por exemplo, quando eu trabalhei na CEMIL, eu controlava todas as obras dentro de uma planilha. Todos os custos que poderiam ou não poderiam eram controlados dentro de uma planilha. Mas eu era muito chato. Então, na hora que dava baixa numa coisa lá, lançava uma linha na planilha. Então, o que eu fazia? Eu, na hora de liberar um saldo, eu filtrava a obra,
filtrava aquele produto que ela precisava e via o histórico de uso, para ver se justificava. Tá? A mesma coisa você pode fazer. Ah, Renato, eu quero começar de uma forma tímida. Google Drive, planilha, coloca lá data, nome do cliente, o que comprou, o valor, se já pagou, põe as coluninhas e vai preenchendo aquilo ali. O camarada pagou, bota lá na data de pagamento dele, que ele pagou, etc., aquela coisa toda. Com isso, você consegue fazer filtros e saber quem está te devendo, quem que te pagou. Você pode filtrar um cliente e ver tudo que ele já comprou na sua mão, olhando o histórico dele. Tá? Se for necessário, bota lá no grupo, eu gravo uma aulinha de como fazer uma planilhinha básica e como a gente pode fazer. Hoje, por exemplo, eu controlo o fluxo de caixa da minha empresa dentro do Google Drive, no Google Play. E funciona bonitinho, vejo o fluxo de caixa, vejo o gráfico, vejo quando que eu vou precisar fazer ingresso, quando que eu posso tirar uma receita ali para poder fazer uma reserva. Então, tudo programado dentro de uma planilhinha. Tá? Hoje, na CEMIL, existe um sistema de ERP caríssimo, porém, as empresas, as obras, ainda são geridas por meio dessa planilha. De tão específico que ficou a coisa, percebe? Então, se você vai para um sistema fechadinho, comprou, custa lá 200 e poucos reais, 300, ele tem seu controlezinho, mas ele é mais fechado naquilo ali. Se você faz uma planilhinha, pode ficar uma coisa bem mais simples, mas com especificidade que você quer que tenha. Então é só você olhar seu momento. Entendeu? Vamos trocando ideia lá no grupo. Então tá bom. Tá bom? Beijo para vocês. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Valeu, grande Valdir.